Olá, dando continuidade então ao nosso curso, nós vamos falar hoje sobre Emanuel Swedenborg, esse sueco que teve uma série de revelações. Podemos dizer que ele é o marco inicial das manifestações chamadas espíritas, ou então a invasão dos espíritos no mundo dos encarnados. Então hoje nós vamos ver um pouco da história de Emanuel Swedenborg. Por que um pouco? Porque é muita coisa para falar. Então quem quiser, por exemplo, conhecer mais sobre Emanuel Swedenborg, pode visitar esse site. O site da Britânica.com é um site em inglês e traz aí uma história completa sobre esse sensacional sueco Emanuel Swedenborg, que nasceu em 29 de janeiro de 1688 em Estocolmo, na Suécia. E ele desencarnou no dia 29 de março de 1772, em Londres, na Inglaterra. Swedenborg ele foi um cientista, místico cristão, filósofo e teólogo, e escreveu sobre a interpretação das escrituras. Ele era um homem muito conhecido na época dele. Ele sempre se preocupou desde a infância com o estudo da Bíblia. Ele tinha um apego a esses estudos, né? E ele, quando ele começou a se tornar uma pessoa conhecida, ele alegava, e principalmente após o início das manifestações com ele começou a afirmar que o Papa não era infalível. E se o Papa fosse infalível, o Swedenborg, seria mais infalível do que o Papa. Por quê? Porque o Papa ele é tido como infalível dentro do seio da Igreja Católica. Então, entre os católicos, o Papa é visto como uma pessoa infalível. Mas o Swedenborg ele seria visto como infalível pelo mundo todo, porque ele não ficava preso a uma religião, a um pensamento, a uma ocorrência, e o pensamento dele era universal. Logo, todo mundo iria achar que ele era infalível, ao contrário do Papa, que só os católicos acham que ele é infalível. Ele dizia sempre que todo o conhecimento que ele tinha, ele recebia dos anjos, vinha desses anjos, e ele afirmava que anjos e demônios existiam sim, mas que os anjos eram apenas homens que se tornavam elevados, e os demônios eram aqueles que eram pouco evoluídos. E tudo o que ele ensinou, nada disso está contra o que foi dito pelo Espiritismo, não contraria Kardec em nada. Tudo que ele fez, tudo que ele falou, está perfeitamente enquadrado dentro do Espiritismo. Ele afirmava também que este mundo que nós vivemos é um laboratório de almas, é o nosso campo de experiências, onde o ser materializado se transforma no espiritual. Veja que está perfeitamente coerente com a doutrina espírita. Ele era um médium clarividente. Ele podia ver o que acontecia em outro lugar, mesmo estando em estado de vigília. Certa vez, ele estava na cidade de Gutenberg e ele presenciou um incêndio em Estocolmo, que ficava a 300 milhas de distância. Essa visão dele ocorreu durante o almoço, e várias pessoas que estavam com ele deram testemunho, confirmando que o incêndio estava acontecendo no instante em que ele falou. As faculdades mediúnicas dele surgiram em 1774. Ele pertencia a uma família sueca, foi educado para a vida da nobreza desde o nascimento, mas foi em Londres onde os seus principais livros foram publicados. E ele teve a sua primeira visão, desde a primeira visão que ele teve até a sua morte, foram 27 anos em que ele esteve em constante intercâmbio com o mundo espiritual. E os fenômenos produzidos por eles foram inúmeros. Por isso, se você tiver, a gente reafirma que se você tem realmente interesse em conhecer melhor o Emanuel Swedenborg, vai lá no site da Britânica. O endereço está aí para você copiar. Ele fez uma narrativa, uma descrição, aonde mais tarde o Espiritismo identificaria como sendo o ectoplasma, ou também chamado ideoplasma. Para quem não sabe o que é isso, o ectoplasma é uma substância que existe na célula
e ela pode ser liberada pelo corpo médio, não precisa ser médio para conseguir essa liberação, e através desse ectoplasma é que são produzidos os fenômenos de materialização. O Chico Xavier fez vários dessas materializações, existem artigos sobre o Chico Xavier trabalhando com ectoplasma. Então ele também descreveu que o mundo é formado em diferentes esferas, representando vários graus de iluminação e felicidade. Então, ele diz que o nosso globo terrestre, nós temos vários globos em volta deles, globos espirituais, cada globo representando um estado, uma condição de felicidade espiritual. Então, quando a gente desencarna, nós vamos para um lugar que é compatível com a nossa evolução, que pode ser a crosta terrestre. Nós ficamos desencarnados aqui, tentando usufruir e fazer as mesmas coisas que fazíamos quando estavam encarnados. Ou, se nós formos um pouquinho melhor, nós subimos para um plano espiritual maior, mais alto, e assim, quanto mais evoluído nós estamos, mais distante, mais uma esfera mais alta nós ficamos. É um conceito que ele trouxe em 1700, depois de 1774, e que está perfeitamente de acordo com a doutrina espírita. Ele dizia que o mundo espiritual é exatamente igual ao nosso, que é também o que o espiritismo afirma. Tem residências, tem casas de oração e tudo por aí vai. E os nossos hábitos mentais, nossas crenças e preconceitos não mudam. Traduzindo em outras palavras, ninguém vira santo só porque desencarnou, não é? Anunciou a chegada da nova igreja. Isso é muito interessante a gente falar sobre a nova igreja, que essa nova igreja, segundo ele, iria sustentar os ensinos do mestre. Os seguidores de Swedenborg, eles fundaram uma nova igreja na época. Eles acreditavam que aquela igreja que eles estavam fundando era a chegada, era a igreja anunciada por Swedenborg. Em 1848, por exemplo, o Andrew Jackson Davis, que nós vamos falar sobre ele também, ele ignorou as semelhanças que havia entre o fenômeno de Andrew Jackson Davis. Eles ignoraram as semelhanças que havia entre os fenômenos de Swedenborg com os das meninas Fox. Não se sabe por quê. E essa igreja hoje parece que ainda existe, mas ela está estagnada, ela parou no tempo e nada acontece bem. Como a gente pode ver, não é fácil falar de Emanuel Swedenborg. Há muita coisa na sua biografia, todos os fenômenos estão em concordância com o Espiritismo, e seria mesmo impossível a gente falar sobre tudo isso numa aula só, seja ela presencial ou online. O nosso curso que nós estamos fazendo da história do Espiritismo é baseado nesse livro aí. O Arthur Conan Doyle escreveu a história do Espiritismo, e lá nesse livro também existe muito mais informação sobre Emanuel Swedenborg, que você pode também pesquisar e estudar a esse respeito. Esse link, quem quiser compreender mais uma vez a gente reforça o link da Britânica, britânica.com, é a Biography Emanuel Swedenborg. É muito interessante esse site, justamente pelo conjunto completo de informações que eles trazem sobre Emanuel Swedenborg, inclusive abordando aspectos não ligados ao Espiritismo. A nossa intenção aqui é abordar a vida de Swedenborg no que diz respeito à história do Espiritismo. Mas se você não quiser ir tão longe, dá uma olhadinha nesse livro. História do Espiritismo, é realmente muito interessante a história de Emanuel Swedenborg.